Gaza, quem não é local? Eu tenho entrevistado nas últimas semanas, Diego, pessoas que trabalham no sistema de saúde de Gaza, né? Ontem mesmo, como eu comentei, eu falei com o doutor Ahmad Murrana aqui do Hospital Al-Alda, né, do norte de Gaza, que inclusive é a única maternidade da região, né? É, e ele estava falando isso, ele falando o seguinte, olha, a maior parte dos feridos que estão chegando aqui são crianças, né, que chegam queimadas, que chegam com ferimentos na cabeça, né, ou com fraturas nos ossos, principalmente nas extremidades. E ele falou uma das razões disso é porque você está tendo os apartamentos, as casas, os lugares que as pessoas acham que é um pouco mais seguro, estavam se juntando 20, 30 pessoas amontoadas naqueles apartamentos, o pessoal que não resolveu sair para o sul, né? E aí fica lá, e aí quando há um bombardeio, as paredes caem, é isso que acontece. Você tem fogo, você tem as crianças se machucando porque cai na cabeça delas, ou quebrando mãos e braços porque elas tentam se proteger das paredes que estão caindo de reflexo. E ele falou assim: acaba esse tipo de machucado. E esses três machucados numa mesma pessoa: queimado, ferimento na cabeça, com extremidades das mãos e braços quebrados, né? E aí chega. Então, ou seja, não são combatentes, né? É claro que você tem o Hamas lá, escondido em Túneis, escondidos em vários lugares. É claro que Israel está tentando uma tática para fazer com que o pessoal saia do buraco, só que no meio do caminho ele está matando muita gente. No começo do conflito, eu fiz uma comparação o que acontece quando. E aí isso gera mais indignação do que o que está gerando em Israel, que é o seguinte: imagina que a polícia militar ela chegou bandidos, narcomilícias, né? Foi até foi e mataram alguém, mataram um sargento, um cabo, tenente, duas ou três pessoas. E aí esse pessoal foi se esconder numa comunidade pobre. Aí a polícia chega o quê? Chega atirando em todo mundo, nas casas, indiscriminadamente, na busca pelos suspeitos, tratando inocentes, suspeitos, tudo como a mesma coisa e tocando terror. Isso que está acontecendo em Gaza numa escala muito maior, numa escala absurdamente maior. E aí você pega, se você fica indignado quando isso acontece numa comunidade pobre do Brasil, falando assim, poxa, que história é essa? Então imagina o que está. Tenta imaginar a dor das pessoas que estão envolvidas nisso lá em Gaza. Repito, ninguém está tirando a razão de Israel de tentar buscar justiça para os 1.400 mortos. Só que no meio disso, ele está cometendo uma injustiça com toda uma população de milhões de habitantes. E isso é terrível. Lá também é terrível aqui. E isso fica, inclusive, para lição para a gente, né? No Brasil, que muitas vezes tem gente, né? Por mais que a gente olha, as pessoas se indignam com o que acontece em comunidade pobre, tem gente que acha que tudo bem passar fogo em palestino pobre ou passar fogo em morador de favela.